Bom dia. Gente querida, é um prazer muito grande estar de volta aqui. Eu tive pregando aqui exatamente há 14 anos atrás, quase 15 anos atrás, que eu estava partindo para a Islândia. E essa igreja nos abençoou, eu e minha esposa, nos enviou. E tivemos o privilégio de estar na Islândia por 12 anos e meio. E agora, como o pastor já falou, nós estamos há 2 anos na França. E quando nós falamos de evangelismo na França, a primeira coisa que vem na cabeça, né, de todos nós é aquela dificuldade de se pregar o evangelho na Europa, né? Aquela coisa do povo que tem dinheiro, do povo que não precisa, né, de nada, do povo que é rico, que é culto, e um povo frio, em toda questão que se relaciona à espiritualidade, de modo geral. Então, fui para a França e deparei com essa realidade lá. As pessoas, os pastores das igrejas pequenininhas, fechando as portas, acabando, minguando, reclamando de como é difícil a igreja sobreviver na França hoje. E durante 2 anos eu ouvi isso e sempre achei muito estranho que a igreja tem uma dificuldade muito grande em evangelizar. A igreja francesa, de modo geral, ela não evangeliza. Ela tem o que eles chamam de evangelismo em porta aberta, ou seja, domingo tem culto, abre-se a porta, quem quiser entrar, entrou, quem não quiser entrar, paciência. Esse é o evangelismo para o francês, evangelismo de portas abertas. E durante todo esse período que nós estamos lá, a gente começou a sentir algumas coisas diferentes da interpretação do próprio local, né, dos próprios pastores e cristãos na França. E esse mês que passou, mês de julho, do dia 14 ao dia 22 de julho, nós fizemos um primeiro retiro internacional na França, com filhos de missionários e pastores da APMT que servem na Europa. Então, juntamos 15 jovens e fizemos um retirão lá com jovens, filhos de pastores e filhos de missionários na Europa, com o objetivo de evangelizar. Desses 15, somente uma menina, que era da Suíça, falava francês, ou seja, o resto, todo mundo só falava as línguas dos seus países, espanhol, português, o alemão, essas coisas, mas a maioria se comunicava em português e somente uma menina falava em francês. Então, nós tomamos esse desafio, evangelizar durante uma semana a França, a região onde nós estávamos, a região que a gente conhecia as pessoas também, colegas que têm pastores, que têm igrejas lá. E nós vamos fazer, eu fiz um pequeno resumo dessa semana, eu queria compartilhar com os irmãos esse filminho, se você puder rolar. Foi numa semana de nossa campanha evangelística na Europa.
Amém. Gente, isso foi para mostrar o trabalho de evangelismo que esses jovens fizeram durante uma semana na França, e o resultado chocou a igreja local. Nós tivemos em 4 igrejas, nenhum deles falava, só uma menina falava francês, tudo foi feito em português. Nós chegávamos na cidade, em frente da igreja, sentávamos na marquise, nos degraus de frente da igreja, tocávamos louvores em português, as pessoas passavam na rua, nas feiras de artesanato, ou na própria cidade, na calçada, as pessoas passavam, olhavam, paravam para tirar foto e perguntar o que era aquilo, quem éramos nós, e as pessoas eram abordadas, nós dávamos folhetos, algumas pessoas que se mostravam mais abertas, que recebiam uma palavra, a gente dava um Novo Testamento, ou um Evangelhozinho de Marcos, João, tudo em francês, e foram distribuídas 10 Bíblias, ou seja, 10 pessoas que se mostraram profundamente interessadas no Evangelho e que estavam abertas o suficiente para você entregar uma Bíblia e ela se comprometer com você que orar. Então, para a igreja local, isso foi um choque, para a igreja francesa foi um choque, porque a igreja francesa, como outras igrejas na Europa, ela desaprendeu, elas não sabem evangelizar. E nós fizemos também, nós estávamos no nosso grupo, um pastor missionário que serve na Itália, de São Paulo, que serve na Itália. Ele era skatista, foi skatista profissional durante a vida dele toda, e nós fizemos também parte do nosso evangelismo nas pistas de skates que tem ali pelo sul da França, né? E numa das últimas cenas em Marseille, nós evangelizamos um pequeno grupo de traficantes de haxixe lá, os cabeludos lá. Nós sentamos, falamos de Jesus, eles receberam o folhetim e tal. E esse pastor missionário tem uma skate house na Itália, perto de Milano, e ele convidou o pessoal lá e já marcou, e o pessoal vai lá na skate house dele, que é uma igreja. É uma igreja mais ou menos do tamanho dessa, só que não tem bancos, é uma pista de skate dentro. E a galera do skate, a tribo dos skatistas, vão todos andar de skate, né, daquelas bicicletinhas, aquelas coisas, e em um dado momento ele para, senta todo mundo nos skates ou no chão, e ele prega o evangelho para aquele pessoal. Então, a igreja francesa não estava nem preparada para receber tanta gente, tanta visita de uma hora para outra. Não tinha um folhetinho da própria igreja com endereço, dizendo quem que eles são, o que eles acreditam. E isso causou um choque meio que na igreja local de lá. E eles estão querendo agora fazer um segundo evento igual a esse para o ano que vem, mas melhor programado, que a igreja possa se preparar para caminhar junto nesse evangelismo, para aprender e para também receber as pessoas que estão interessadas, né? O grande motivo dessa dificuldade do evangelismo na Europa começou no final dos anos de 1800. Um pouquinho de história aqui. Quando houve a filosofia francesa, né, a filosofia mundial estava em crescimento e expansão. Nós vamos ver vários filósofos aí entrando com pensamentos, né, que Deus está morto, que Deus não vive, que Deus está alienado. A própria teoria da evolução também chega nesse momento, recebe o mundo dessa maneira. E aquela expectativa que o mundo estava vivendo, que a ciência está progredindo e vai tudo melhorar, vamos viver num paraíso humano, construído por nós homens. Quando chega no começo dos anos 1900, ela acaba. 1900, no comecinho, nós temos a Primeira Guerra Mundial, onde milhões de europeus morrem. Depois nós temos a Revolução Russa, onde estima-se que Stalin matou 17 milhões de russos. Logo depois vem a Segunda Guerra Mundial, que foram outros milhões que morreram. Enquanto isso, a filosofia prega que Deus está morto, ou que Deus está alienado, ou que Deus deu corda no universo e deixa o universo correr por conta própria. E a igreja, ela se cala, ela fecha a porta, ela deixa de responder essas questões da época, ela deixa de responder as questões, as perguntas das pessoas fora da igreja. Então, a igreja perde a relevância no meio onde ela está inserida. É uma igreja que não responde mais os anseios da alma do homem. Então, a sociedade olha para a igreja com indiferença e a igreja não sabe o que fazer para sobreviver. E o mais agravante ainda
durante a Segunda Guerra Mundial, a Igreja Católica apoia Mussolini e a Igreja Luterana Alemã é obrigada a apoiar o Reich. Então, quando a igreja ainda se move, ela ainda apoia o lado errado da guerra, o lado que perde a guerra. Então, por causa desses 1800 a 1900, desses séculos aí de guerras, de conflitos, né, de conflitos de pensamento, de ideias filosóficas, a igreja se cala, a igreja deixa de ser sal e deixa de ser luz. Aí ela perde a relevância dela. Eu tenho mais ou menos aí 5 a 10 minutos para falar. Eu queria compartilhar com vocês um texto que fica em Êxodo 3, que fala um pouco do chamado missionário de Moisés. Êxodo 3. E é muito interessante porque nós vemos Deus preparando Moisés desde pequenininho, aquela história do cestinho no rio com Moisés, a filha do faraó, né, a princesa pegando Moisés, e Moisés é criado dentro da corte, né, com os melhor conhecimento da época, ele é treinado desde pequenininho e vai crescendo, e quando chega com uns 40 anos de idade, ele participa de um conflito e acaba matando um egípcio, e tem que fugir. Aí ele foge, vai para o deserto, com medo do faraó, com medo de morrer, e passa mais 40 anos no deserto. Então, nós chegamos aqui no capítulo 3, Moisés, com 80 anos de idade, apacentando o rebanho do seu sogro, e ele está ali numa banda do lado direito, ali, em umas montanhas novas, procurando pasto novo, e ele encontra uma sarça, um arbusto que queima. Não é? Desculpa aqui, verso 3. E não se consome. Então, capítulo 3, verso 1, apresentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Primeira coisa aqui, primeira lição que nós tiramos aqui, é que Deus nos conhece pelo nome. Deus nos chama pelo nome. Deus é Pai, e Deus conhece a nossa história. Deus chama Moisés pelo nome, porque ele acompanha, ele treina, ele conduz a história de Moisés desde pequeno, desde bebê. É a mesma coisa com cada um de nós. Deus nos conhece pelo próprio nome. Deus nos traz em nossa história, Ele nos acompanha. Moisés, Moisés, e ele respondeu: eis-me aqui. Continuou o Senhor: não te chegues para cá, tira as sandálias do pé, porque o lugar onde pisa é terra santa. Gente, o que torna aquele local santo é a presença de Deus. Não é o local em si que é santo, é a presença de Deus. É a mesma coisa em nossas vidas. Nós somos santificados pela presença de Deus em nós. Quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos Jesus, lá em Efésios 1, ele fala que nós somos selados pelo Espírito Santo. Nós passamos a ser propriedade de Deus. Deus, através do seu Espírito, habita em nós. Então, é isso que nos torna santo. É a presença de Deus na nossa vida, não é o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. Isso é consequência da presença de Deus na minha vida. Mas o que me torna santo é a presença de Deus em minha vida. O que torna você santo é o Espírito Santo em você. O que tornou aquele local santo era a presença de Deus que tornou. Deus se identifica para ele. Verso 6, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Deus se revela na sua história. Deus se revela na história de Moisés. Deus se revela a nós, praticamente todos os dias. É só a gente ter a sensibilidade de ver Deus em todas as coisas. Verso 7, e disse o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo. Outra lição importante aqui: Deus é um Deus que observa, é um Deus zeloso,
É um Deus que olha para você. É um Deus que vê a sua aflição. Deus conhece a sua aflição. Deus se importa com você. Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor. Então, além de Deus estar olhando para você, está assistindo, está observando, está cuidando, Ele ouve a sua oração. Olha que Deus maravilhoso é esse, gente. É um Deus que nos acompanha, que caminha com a gente o tempo todo. É um Deus que ouve nossas orações. Mesmo que muitas vezes nós estemos orando e tem aquela sensação que a oração não passa do teto, Deus é um Deus que presente, é um Deus que olha e é um Deus que ouve o seu clamor. Por isso, desci a fim de livrá-los da mão do Egito, e para fazer subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, eteu, etc. Então Deus, além de Ele conhecer a sua história, de conduzir você através da história, além de Deus olhar, Ele ouve e Ele age. Ele interfere na sua história. Ele ouve o seu clamor. Ele vem e muda a sua história. E esse Ele fez com Moisés. E durante o texto nós vamos ver que Deus chama Moisés e logo depois, no verso 10, Ele dá uma missão a Moisés. Ele dá a comissão para Moisés. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para tirar o meu povo, o filho de Israel, do Egito. Ou seja, a missão que Deus dá a Moisés é para libertar o povo de Israel. Uma missão que é enorme, né? Uma missão que para uma pessoa, para um humano qualquer, é de estarrecer, né? Nossa, como é que eu sou capaz de fazer isso? E Moisés tem por 5 vezes uma reação igual à que nós temos. A primeira está aqui no verso 11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu, Senhor, para fazer aquilo que você está pedindo para mim? Quem sou eu para ir para a França pregar o Evangelho? Quem sou eu para subir um morro e falar de Jesus para esse pessoal, para resgatar essas... Quem sou eu? E Deus fala para Moisés, Deus responde a Moisés no 12, eu serei contigo, e esse será o sinal, etc. Deus promete estar com você, Deus promete interceder na sua história, Deus promete ouvir a sua oração, Deus promete caminhar com você. Ele não promete vida fácil, Ele não promete ausência de problema, mas como a Josué, como a tantos outros, Ele promete estar com você, ser forte e corajoso, porque eu, Senhor, seu Deus, serei contigo todos os dias. O próprio Jesus, né? Jesus lá em Mateus 28, 19 e 20, Ele fala lá que eu serei contigo todos os dias até a consumação desse tempo. Não é? Então, pela primeira vez, Moisés fala, ó, Senhor, quem sou eu? Verso 13, diz Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel, ele disser, o Deus dos nossos pais nos enviou a vós outros, e eles me perguntaram, qual é o seu nome? Que eu direi a eles? Ou seja, Senhor, quando eu for lá falar com o pessoal lá de Israel, com a liderança lá de Israel, para a gente ir tentar falar com o faraó, eles vão falar, quem quer aparecer para você? Quem que é você? Quem que é esse Deus? Aquela crise da incredibilidade, né? Senhor, o pessoal não vai acreditar em mim, eu não tenho capacidade para fazer aquilo, né? Eu não estou preparado para isso. Capítulo 4, 4:1. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Aí Deus pergunta a Moisés, Moisés, o que é isso que você tem na sua mão? Moisés fala, um cajado. Aqui ele está falando das suas aptidões. Deus está perguntando para você hoje, quais são as aptidões que você tem? Quais são os seus dons naturais? No que você é bom? No que você sabe fazer? Sabe varrer, sabe limpar, sabe servir? Você é engenheiro, é médico? É com isso que você tem na mão, é com o cajado de Moisés, é com aquilo que você tem na mão que Deus vai usar, que Deus vai utilizar para que a missão dele seja cumprida através da sua vida.
Então Deus tem todo aquele diálogo com Moisés, de jogar o cajado, pega, vira serpente, aquelas coisas que vai acontecendo. Aí no capítulo 4, verso 10, então disse Moisés, pela quarta vez, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, e nem depois que falaste com teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Ou seja, pela quarta vez, Moisés fala, Senhor, eu sou gago, Senhor, eu sou pesado de língua, minha dicção é péssima, Senhor. Mesmo depois que você falou comigo, Senhor, não dá. Manda outro. Aí o Senhor fala a Moisés uma coisa muito interessante. Respondeu o Senhor, verso 11, quem fez a boca do homem? Que é Deus perguntando a Moisés. Ou quem fez o mudo? Ou quem fez o surdo? Ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Deus está falando que a maneira que Ele nos fez, a maneira que Deus construiu você, na maneira que Ele preparou, aquilo que você é, foi Deus que fez. Muitas vezes nós focamos nos nossos próprios problemas, nas nossas mazelas, nas nossas limitações, e a gente esquece que Deus tem um propósito infinitamente grande de ter me feito daquela maneira. E isso, segundo a palavra aqui, não é desculpa para que a gente deixe de servir. Deus vai nos usar com todas as nossas limitações. É lá que a graça de Deus abunda. E no verso 13, ele fala ainda, Senhor, verso 13, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Então, aqui Deus já está com meio paciência no limite, ele chama o irmão de Moisés, Arão, e comissiona, fala, Moisés, é você. Arão vai ser sua boca, mas você que vai. Isso tudo para falar o seguinte, nós estamos no mês de missões, nós estamos no mês de missões da igreja, e todos nós temos chamado missionário. Todos nós somos comissionados por Jesus, lá em Atos 1, Jesus nos comissiona a ir pregar o Evangelho. E ele fala, pregar o Evangelho Jerusalém, para ser testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. É uma progressão geográfica aqui. Ele começa com a sua casa, Jerusalém, que é o lugar mais difícil para você pregar o Evangelho, porque ali todo mundo te conhece, sabe seus erros, seus defeitos. A sua casa, a sua Jerusalém, a sua Judeia, a sua vizinhança, o seu local de trabalho, a sua academia, a sua escola, sua faculdade, sua Samaria, sua cidade e os confins da terra. Essa igreja aqui estava mostrando a tear, essa missão que vocês fazem aqui. E eu gostaria que você entendesse que você não está sozinho nesse chamado missionário de ser testemunha de Jesus. Nós temos nossas limitações, mas Deus é um Deus que prometeu estar com cada um de nós. E o lugar para nós servirmos a nossa comunidade é através da nossa igreja. Aqui que começa, aqui que as pessoas são treinadas, aqui que as pessoas aprendem a servir, aprendem a alcançar, aprendem a ser testemunhas. Por isso, eu gostaria até de desafiar você, se você sente no coração esse desejo de servir ao Senhor, é aqui o lugar de começar, é com seus pastores, é com a liderança. Olha, quero servir, o que eu posso fazer? O que você faz? Não falo bem inglês. Então vai ser professor de inglês lá na TEAR. Eu cozinho bem, então vai preparar a refeição uma vez por mês. Tal. Aqui é lugar para começar. Aqui é lugar onde Deus quer nos usar. E daqui até os confins da terra. Amém? Desculpa o horário meio avançado aí.